Olá, alunos. Eu sou o professor Júnior Gomes. Vou fazer a correção de questões de direito administrativo com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa banca, que é o Instituto OCP, que é investigador, né, e para inspetor da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Temos aí algumas questões do Rio e temos algumas questões também do Espírito Santo, que foi o concurso de 2019 para a polícia. Nesse período de pandemia, eu vou estar mandando esse material para vocês poderem estudar um pouco mais e se aprofundar no assunto. Agora vão ser 5 questõezinhas, eu acho que vai levar em torno de 10 a 15 minutos, para não ficar muito cansativo, a gente poder aprofundar o nosso conhecimento. Então vamos aí à nossa primeira questão. Polícia do Rio de Janeiro, investigador de 2006. O conceito de administração pública, em sentido objetivo ou material, não abrange: letra A, fomento; letra B, intervenção, serviço público; letra C, letra D, agentes públicos; ou letra E, polícia administrativa, também chamado de poder de polícia. Bom, a atividade administrativa, ela abrange principalmente, aquele velho macetinho que eu passei para vocês na nossa aula, foi o FIPS, né, que é fomento, que é a intervenção do Estado no investimento na atividade privada, né, quando há um interesse público. Intervenção é a atividade do Estado intervir na economia do mercado. Serviço público é a prestação de serviço público pelo Estado. Agentes públicos, letra D. A gente não falou de agentes públicos. Então, acredito que a letra D já está aí já prejudicada. Acredito que deve ser essa a nossa resposta certa. E poder de polícia é o poder de fiscalização do poder público, da administração pública. Então, vamos lá. Letra D é o nosso gabarito. Agentes públicos. Não há o conceito de administração pública em sentido objetivo material não abrange agentes públicos. Então vamos lá, atividade pública: fomento, intervenção, poder de polícia e serviço público. No caso, nosso FIPS, facinho de decorar, né? Então, partiu a segunda questão. Instituto OCP, aí uma questãozinha do nosso concurso, da nossa banca aí, que foi aplicado em 2019, lá em Espírito Santo, concurso que foi suspenso. Tanto os agentes públicos quanto a administração pública devem agir conforme os preceitos éticos, já que tal violação implicará em uma transgressão do próprio direito, o que caracterizará um ato ilícito de modo a gerar a conduta viciada em uma conduta inválida. O iniciado refere-se ao princípio da, legalidade, letra A; letra B, impessoalidade; letra C, moralidade; letra D, supremacia do interesse público; ou letra E, eficiência. Bom, a gente tem que prestar um pouquinho mais atenção no enunciado. Ele fala tanto os agentes públicos quanto a administração pública devem agir conforme os preceitos éticos. Opa, preceito éticos. Bom, a gente falou sobre princípios na nossa aula. Então, éticos, acredito que está falando sobre uma questão de honra, uma questão de ser levado a sério, se ter uma boa integridade, né? Então, um dos princípios que fala sobre isso é o princípio da moralidade. A gente pode até se confundir um pouquinho com a da impessoalidade, mas da impessoalidade é a promoção pessoal do agente público, ou da legalidade, quando o agente público não pode ultrapassar os limites da lei para cumprir o ato. Então, vamos ver qual é o nosso gabarito? Letra C, moralidade. O princípio da moralidade inserido no artigo 37 da Constituição exige que a atuação administrativa, além de respeitar a lei, seja ética e leal e séria. Então, como estava discursando durante a questão, né, a banca pegou um pequeno detalhe ali em relação a preceitos éticos. Nesse caso, já conseguiria matar em relação a esses preceitos éticos que ele fala no enunciado, poderia confundir com os princípios que eu falei, legalidade, impessoalidade, mas quando fala em
imoralidade, você tem que pensar que o agente tem que ser ético, ter honra, ter dignidade. Então, a gente fica com a letra C. Vamos partir agora para a próxima questão, é a número 3. Também mais uma questão aí do Instituto OCP, nossa banca. Esse, no caso, foi para escrivão de polícia. O Estado de Direito pode ser conceituado como uma pessoa jurídica, política, juridicamente organizada e obediente às suas próprias leis? A respeito do conceito de Estado, elementos, poderes e organização, é correto afirmar que... Bom, essa questão é um pouquinho maior, pede um pouquinho mais de concentração, então vamos destrinchar ela uma a uma. Vamos começar pela letra A. O Estado, segundo grande parte da doutrina, é composto de 3 elementos originários, indissociáveis, quais sejam o povo, a legislação interna e o governo soberano. Bom, a gente, né, na nossa aula, a gente falou que realmente existem 3 elementos que compõem o Estado. Mas esses elementos é o povo, não é a legislação interna, no caso seria território, e governo soberano, no caso seria soberania. Então, o certo seria povo, território e soberania. Vamos partir para a letra B, porque essa não é a nossa certa. O Estado, para se organizar, divide-se em três elementos estruturais organizacionais, que são chamados de poderes ou funções, por alguns doutrinadores, sendo eles o poder legislativo, o poder executivo e o poder econômico. Bom, como eu falei no início da aula, na nossa matéria de direito administrativo, são 3 elementos estruturais do nosso Estado. Mas não temos o poder econômico, sim. Temos o poder legislativo, executivo e o poder judiciário, né, que é falado muito pelos nossos doutrinadores. O poder econômico não está ali. Vamos aí, segue a resposta. Vamos partir para a nossa letra C, porque a B não foi. O poder legislativo exerce como função típica a aplicação coativa da lei ao caso específico, estabelecendo regras concretas sem produzir regras primárias no mundo jurídico. Bom, essa questão tão errada, né, como está aí destacado, função típica aplicada coativa da lei. No caso, né, quem faz esse tipo de função é o Poder Judiciário, não o Poder Legislativo, de forma típica. O Poder Legislativo exerce essa função de forma atípica. Então, a letra C também está errada, não é essa a nossa resposta. Vamos partir para a letra D. A administração pública direta é exercida por meio das autarquias, fundações públicas, empresas estatais e sociedade de economia mista. Bom, quem exerce, como vídeo na nossa aula, quem exerce a administração pública de indireta a um casal, quem exerce essas entidades fazem parte da administração indireta, não da direta. Então, a letra D também não é a nossa resposta. A administração pública direta é exercida pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Bom, vamos eliminando todas, né? Só sobrou a letra E. Acredito que essa deve ser a nossa certa. A tripartição dos poderes do Estado não gera absoluta divisão dos poderes, mas sim distribuição de 3 funções estatais precípuas, uma vez que o poder estatal é uno e indivisível. Bom, essa é a nossa resposta certa. O poder do Estado é uno e indivisível. Emana do povo a divisão entre executivo, judiciário e legislativo. É para a divisão de funções e mesmo assim não é uma divisão absoluta. Existe atividade típica para cada um deles e existem funções atípicas também. Bom, fechamos a número 3, vamos para a número 4. Mais uma questão aí, 2019, também é da Polícia Civil, delegado de polícia. A administração pública no Brasil é regida por uma série de princípios, tendo em vista a natureza jurídica destes princípios. Leis afirmativas a seguir.
Bom, a primeira, legalidade, publicidade, impessoalidade, moralidade e eficiência são classificadas pela doutrina como princípios expressos da administração pública, por possuírem previsão normativas incerta no texto da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, com aplicação direta ao campo do direito administrativo. Legalidade, publicidade, impessoalidade, moralidade e eficiência são classificadas pela doutrina como princípios expressos? Sim, elas estão no artigo 37 da nossa Constituição. Vamos para a segunda afirmativa. O princípio da eficiência da administração se aplica ao servidor, para efeito de sua aptidão a cargo durante o estágio probatório e ao longo do exercício da sua função, da sua vida funcional. Sim, o princípio da eficiência. Como vimos, o serviço público tem que ser eficiente e célere. Bom, vamos para a terceira afirmativa. Campanhas ou informes de órgãos públicos que apresentem slogan de promoção pessoal do agente público violam diretamente o princípio constitucional da moralidade da administrativa? Bom, é esse princípio que fala sobre promoção pessoal de agente público, daquele deputado que bota a faixa lá quando asfalta a sua rua ou quando reforma a pracinha para ganhar voto. É esse princípio que a gente está falando? Acho que não. Então vamos deixar essa terceira afirmativa em stand-by, porque acredito que ela está não está muito certa não. Vamos lá, à quarta afirmativa. A supremacia do interesse público é considerada pela doutrina como um princípio implícito da administração pública? Sim, a supremacia do interesse público é considerada pela doutrina como um princípio implícito da administração pública. Ela não está no artigo 37 e dificilmente você vai achar ela em alguma lei. Ela está pela doutrina, que o interesse público está sobre todos os outros interesses, principalmente sobre o privado. Quinta afirmativa. Um princípio é considerado implícito ao direito administrativo em razão de este ser aplicável ao campo da administração pública, ainda que tal princípio não seja próprio a um outro campo do direito? Sim, a gente pode utilizar princípios que não estão diretamente no direito administrativo. Pode estar no direito civil, pode estar no direito tributário. Então, acho que a terceira afirmativa, qual a gente leu, ela está meio estranha, né? Então, vamos lá. Marque a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Todas as afirmativas estão corretas? Não. A terceira afirmativa não está correta. Então, a exceção é a 3, não é? Então, acho que a gente vai ficar com a letra A. O princípio do constitucional da moralidade administrativa não é o correto. Esse princípio é o princípio da impessoalidade. É onde o agente público não pode se aproveitar do dinheiro público, do erário, para se beneficiar em questão de publicidade. Não tem que ser imparcial. O princípio da inviolabilidade, a atuação da administração pública deve ser imparcial, não visando beneficiar ou prejudicar a pessoa determinada. Isso porque a sua atuação está voltada à busca de interesses públicos em geral. Vamos à nossa quinta e última questão, também do Instituto da OCP, 2019. Para o direito administrativo, o princípio que determina privilégios jurídicos sobrepondo o interesse público ao particular, privilegiando a administração pública em face dos direitos dos administrados e garantida a administração pública prerrogativa e obrigação não extensíveis aos administrados, é denominada ao princípio da supremacia do interesse público, princípio da indisponibilidade do interesse público, princípio da legalidade, princípio da impessoalidade ou princípio da moralidade. Bom, vamos começar. Acredito, o direito administrativo sempre tem que ir ao encontro do interesse público. Então,
a letra A parece que é a nossa questão, é a nossa resposta. Mas vamos tentar ver os outros princípios. O princípio da disponibilidade do interesse público. Esse princípio ele fala que o bem público, né, uma coisa que fala desse princípio é que o bem público não está disponível. Ele não está disponível ao tempo todo. Ele não pode ser vendido por interesse de algum governante. O princípio da legalidade, ele fala que o agente público não pode exercer atos além que estão na lei. E o princípio da impessoalidade, o agente público tem que agir de forma imparcial, não tentando se promover através da administração pública. E o princípio da moralidade, o agente público tem que agir de forma ética, moral e séria. Então, ficamos com a letra A. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado é fundamental das prerrogativas do Estado. Então, meus queridos alunos, fechamos aí 5 questõezinhas do direito administrativo, né, a parte bem introdutória em relação a princípios, atividade de administração pública, e espero que estudem mais, aproveitem. Logo mais estarei apresentando mais 5 questões para o vídeo não ficar longo, não ficar cansativo. Um bom descanso e bons estudos aí.